10 horas até 10 horas. Maravilha. Quando você quiser, vai embora, pode ir. Maravilha, Jesus ele é maravilhoso. Glória a Deus. Queria convidar você que trouxe a sua Bíblia, aproveitar já que nós estamos em pé. Vamos ler do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Ô, glória! Seu capítulo de número 12. Eita Deus! É forte. E o versículo de número 9 e 10. Mateus capítulo 12, versículos 9 e 10. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículos 9 e 10. Amém? Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Eita Deus! E eles, para acusarem a Jesus, o interrogavam, dizendo: é lícito curar nos sábados? Versículo 11. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair em uma cova, não lançará a mão dela e a levantará? Amém? Oh, aleluia! Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, de conhecer mais essa congregação, conhecer esse povo que vai morar no céu juntamente com a Igreja de Cristo. É um prazer conhecer vocês de uma forma mais particular. Deus abençoe. E eu sou grato a Deus por essa oportunidade, porque de onde Deus nos tirou para nos colocar aqui entre vencedores, isso é um privilégio. É Deus! Todos os dias nós Aleluia! temos essa oportunidade, né, pastor Alessandro, de poder trazer a mensagem de Deus. É um privilégio. Então nós somos gratos a Deus por esse privilégio, também pela vida da pastora Alessandra, do seu esposo, pastor, pelo convite, pela honra, pela confiança. Deus abençoe. Nós sabemos como é difícil cuidar de uma congregação, lidar diante das dificuldades de uma obra como essa, e às vezes trazer alguém, colocar essa pessoa na tribuna onde nós estamos, é uma responsabilidade muito grande, porque o trabalho que nós com anos edificamos, às vezes com uma palavra só, num determinado momento aquilo pode vir a ruir. E eu agradeço porque tenho a compreensão da seriedade de estar aqui hoje. Então Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe a senhora pastora Alessandra, muito obrigado, e que Deus coloque sobre a vida de vocês 1000 vezes mais essa honra e essa alegria de poder estar aqui, porque o melhor lugar é onde há a presença de Deus. É Deus! E Aleluia! a presença de Deus está aqui conosco nesta noite. Já foi sentida e nós glorificamos a Deus por isso, porque o que nos alegra é ter a presença de Deus conosco, e ela está aqui conosco. É nesta Deus! noite. Eu congrego ali na Assembleia de Deus no centro do Belém, ali na Vila Pacaré, com o pastor Valdemar Espíndola. Meu pastor nos abençoou, está orando por nós, intercedendo por nós. Nós estamos aqui debaixo da bênção do pastor Valdemar. Estou com a minha esposa, minha filha, meu menino está na escola, não pôde vir. Se não estivesse, estaria conosco aqui hoje. Quem sabe dá para buscar ele ainda, né? Eu acho que não, que é longe, mas em nome de Jesus eu quero só justificar a presença dele, a ausência dele aqui, senão ele estaria conosco ali. Sou grato a Deus pela minha esposa, já há quase 20 anos que ela me atura, me suporta, me ajuda, me sustenta. É um pilar de Deus na minha vida. Sou grato a Deus. Quando a Bíblia diz que a mulher sábia edifica, realmente É Deus! isso é verdade. Sou grato a Aleluia! Deus pela vida dela, pela minha família, pelo meu ministério. Enfim, não há como mencionar por tudo quanto somos gratos a Deus. Jesus, ele é maravilhoso. Amém? E eu quero deixar para a nossa meditação nesta noite uma palavra que o Senhor colocou em meu coração. Eu não vou exceder o tempo que nos foi dado. Quero apenas compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Meus irmãos, o texto que nós lemos do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 12, nós lemos 3 versículos, o versículo 9, 10 e 11. Ele está trazendo para nós de que, certa feita, em um sábado, como de costume, Jesus ele vai até a sinagoga. E naquele dia havia, como também de costume, alguns doutores da lei, homens fariseus,
que todas as vezes que eles sabiam que Jesus estava indo para um determinado lugar, eles faziam questão de acompanhar Jesus para encontrar erros e falhas em tudo que ele fazia, em tudo que ele disse. Tudo que aqueles homens queriam era uma falha de Jesus para o acusar, tudo que aqueles homens queriam era uma falha de Jesus para o questionar. E desta vez não foi diferente, aqueles homens estavam também na sinagoga sabendo que ele iria, como todos os sábados ele estava lá, com certeza ele estaria naquele. Então, por que não ir até lá mais uma vez para procurar ocasião contra Jesus? Contra aquele que se diz Filho de Deus ou Messias. E neste sábado, aqueles homens estão naquela sinagoga procurando uma oportunidade, seja nas palavras ou até mesmo como eles sabiam que Jesus curava enfermos, quem sabe alguns homens enfermos que estavam naquela sinagoga em um dia de sábado, cujo para eles não era um dia de se fazer nada além de estar aí na presença de Deus, nada além disso, quem sabe Jesus não curaria alguém e neste momento ele seria acusado ou questionado por eles como eles queriam. A Bíblia vai nos revelar que neste dia eles estão em uma sinagoga. E essa sinagoga, a Bíblia vai nos revelar que ela tinha algumas normas para se adorar ou servir a Deus ali. A Bíblia vai nos revelar que nos tempos de Herodes, esta sinagoga, ela tinha uma ordem do próprio Herodes, do tudo que diz respeito à sua liturgia. A Bíblia vai nos revelar que lá atrás, no livro de Êxodo, Deus, após tirar Israel do Egito, a Bíblia diz que Deus vai dar a Moisés as instruções para construir a tenda do tabernáculo. Porque segundo a vontade de Deus, Deus habitaria na tenda no meio do seu povo. Seguindo as ordenanças de Deus, Moisés vai construir a tenda do tabernáculo. E a Bíblia vai dizer que todas as vezes, enquanto Israel não entrou na terra prometida, todas as vezes que Deus queria guiar o povo para outra direção, aquela tenda ela era desmontada e montada novamente no ambiente ou no local que Deus queria que seu povo ficasse. E a Bíblia vai dizer que durante muito tempo Deus permaneceu habitando no meio do seu povo no tabernáculo. O tempo vai passar e a Bíblia vai dizer que quando chega nos tempos do reinado de Davi, Israel já está edificado como nação. Israel já está alicerçado, já está forte, já é uma nação, já é um país, uma cidade, um povo forte, constituído por Deus. Mas Davi vai observar e vai ver que todo Israel tinha uma casa para habitar. Tinha um lugar para morar, mas Deus não, porque Deus ainda estava no tabernáculo. Deus ainda tinha um tabernáculo. Então Davi vai sentir no seu coração o desejo de edificar a Deus uma casa, para que ele possa ser honrado mais uma vez, como ardia no coração de Davi que Deus fosse. Porém a Bíblia vai nos revelar que Deus não permite que Davi construa esse templo, apenas que ele recolha, que ele guarde ou deposite, que ele acumule todos os recursos necessários para isso. Porque segundo a vontade de Deus, Davi não construiria aquele templo, mas Salomão, seu filho, construiria. O tempo vai passar e quando Davi tem tudo o que era preciso para construir a casa de Deus, para construir o templo, a Bíblia vai nos revelar que Davi adoece, já no leito ele vai passar as últimas instruções para seu filho Salomão. Quando ele termina de passar as instruções para Salomão, a Bíblia vai dizer que Davi adormece no Senhor. E pouco tempo depois, Salomão vai cumprir o desejo do coração do seu pai e vai edificar um templo para o Senhor. O templo que nós conhecemos biblicamente como o templo de Salomão. Um templo maravilhoso, feito de ouro, pedras preciosas, madeira de acácia, tecidos. Era a coisa mais linda que o olho do homem poderia ver naquele templo. Por muito tempo o povo adorou a Deus ali. Por muito tempo a presença de Deus esteve presente naquele lugar, naquela casa edificada a Deus por Salomão, segundo o desejo de Davi. Mas a Bíblia vai nos revelar que quando o templo terminou a sua construção,
Quando Salomão termina de edificar essa casa a Deus, Deus vai falar com Salomão. E vai dizer a Salomão que se agrada daquela obra. E Deus vai falar para Salomão: olha, eu abençoarei este lugar. Porém o meu nome sobre este lugar. E aqui estarei entre o meu povo. Mas ao mesmo tempo que Deus mostra o seu agrado diante daquela obra, Deus vai fazer uma advertência para Salomão e vai falar: mas olha, se o meu povo se afastar da minha presença, se o meu povo deixar os meus estatutos, trarei eu a destruição para este povo, e vou tirar este povo da terra que eu vos coloquei. Dada essa advertência, a Bíblia vai dizer que Deus estava presente no meio do seu povo a todo tempo, mas como Deus conhece todas as coisas, Deus ele é onisciente, onipresente. Deus, sabendo da falha de Israel, já advertiu Salomão lá atrás das consequências desses atos. Porque Israel sempre teve o costume de, quando as coisas estavam bem, abandonar a Deus. Quando a porta estava aberta, Israel parece que não precisava de Deus. Esquecia o Senhor e todos os seus feitos. Observe que nos tempos de Davi eram tempos de guerra, mas nos tempos de Salomão eram tempos de paz. Porque Deus já havia usado Davi para lutar e destruir todos os povos vizinhos, segundo a sua vontade. No tempo de Salomão não tinha as guerras que tinha no tempo de Davi. O povo estava confortável. E o conforto vai trazer para o povo o comodismo. E o comodismo vai fazer com que o povo se esqueça de Deus. Aleluia! Porque como é que se lembra de Deus? Glória a Deus! Com a remuneração e o emprego. Aleluia! Como é que se lembra de Deus com a mesa farta? Como é que se lembra de Deus com a saúde intacta? Como é que se lembra de Deus um ambiente de prosperidade? O povo estava vivenciando os melhores, a melhor colheita da plantação de Davi. Porque o que Davi plantou com guerra, Salomão estava colhendo com paz. E o povo crescendo juntamente com Salomão e com todo o reino. Nesse ambiente de conforto, o povo se esquece de Deus, assim como Deus havia previsto. Quando o povo se esquece de Deus, Deus vai levantar Nabucodonosor e vai fazer com que ele cerque Jerusalém para punir o povo de Deus. O povo de Deus é derrotado por este homem e é levado cativo para a Babilônia. E durante 60 anos aproximadamente o povo vai permanecer cativo ali. Porém a Bíblia vai nos revelar que Isaías já havia profetizado que Deus levantaria da Pérsia um homem chamado Ciro. Isaías profetiza dizendo que aquele homem seria usado por Deus para destruir as nações, para vencer as guerras e pelejas. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus escolheu a Ciro e fortaleceu a sua mão. Há quase 200 anos atrás, Isaías profetiza essas palavras e diz: Deus capacitou a Ciro, o imperador da Pérsia, para lutar contra as nações poderosas de vencer. Entre 150 anos e 200 anos atrás, a profecia já havia sido dita. Agora, entre 150 e 200 anos depois, quem é que está cativo por desobedecer a Deus? É Deus, aleluia! Há quase 60 anos cativo, mas há 200 anos atrás Deus já tinha falado que usaria as mãos de Ciro para lutar contra as potências mundiais daquela época. A Babilônia era uma dessas potências mundiais e estava agora de posse da joia, da menina dos olhos do Senhor. A Bíblia vai nos revelar que Deus então cumpre a sua palavra, dita por intermédio de seu profeta Isaías, e levanta a Pérsia para lutar contra a Babilônia. Quando a Pérsia consegue destruir a Babilônia, Israel é levado como despojo de guerra. Quem sabe antes da peleja, quando a Babilônia foi invadida pela Pérsia, quem sabe Israel pensou, quem sabe agora, que Deus vai nos libertar, nos mandar para nossa casa. É Deus! Quem sabe é agora que esses 60 anos de cativeiro vai acabar. Oh, Deus e nós fiel. vamos voltar para o nosso país, vamos voltar para a nossa nação, vamos voltar a pisar na nossa terra. Mas a Bíblia vai nos revelar que quando a Babilônia termina de ser derrotada,
Israel é levado cativo como despojo de guerra para a Pérsia. E no meio do caminho, quem sabe eles pensam, pois é, o nosso erro foi grande demais. A nossa idolatria cheirou mal aos olhos do Senhor mesmo. Porque mesmo permanecendo 60 anos cativos na Babilônia, vamos permanecer só Deus sabe quanto tempo cativo na Pérsia. Mas Israel não sabia que mesmo diante daquilo que aos seus olhos era decepção, era um trabalhar de Deus. Aleluia! Nós precisamos compreender Glória a que Deus! nós nos decepcionamos com muita coisa, mas a nossa decepção não é um ponto final. Ainda tem um Deus trabalhando Aleluia! naquilo que aos nossos olhos Glória é a impossível. Deus! Eu creio que ainda há um Deus trabalhando Deus naquilo que me tremendo! machuca. Ainda há um Deus Deus trabalhando fiel! naquilo que me decepciona. Aleluia! Quem sabe eu estou como Israel esteve naquele dia. Aconteceu alguma coisa que eu pensei que seria um livramento de Deus, mas o tempo passou, as horas passaram, os dias passaram, os meses passaram, e parece que nós estamos da mesma maneira, mas não. O choro vai durar a noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Glória a Quem Deus! sabe os meus olhos, isso é uma decepção, mas não é, porque eu tenho um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Eu tenho certeza Aleluia! absoluta de que se a porta fechou, Deus está trabalhando na porta fechada. Que se a enfermidade chegou, Deus está trabalhando na minha enfermidade. Que se o inimigo se levantou, ainda assim eu creio que há um trabalhar de Deus ali. Israel não Aleluia! está vendo, mas há 200 anos atrás Deus já tinha falado: eu trabalharei para a glória do meu nome, pelo meu povo, ainda que ele esteja cativo, será o meu trabalhar por Israel. Aleluia! Deus! Oh, Deus fiel! Quando Israel chega na Pérsia, Tremendo. a Bíblia vai nos revelar que pouco tempo depois, Israel já cativo, trabalhando obrigatoriamente, sem receber um tostão sequer. Em uma determinada madrugada, Deus se aparece para Ciro. E a Bíblia vai dizer que Deus fala para aquele assim: olha, tudo que você tem fui eu quem te dei. Então, se queres permanecer com toda a glória que eu te dei, vencendo as nações com mão forte, liberta o meu povo para que ele volte para a sua terra, para onde eu vou vos colocar, para que me adorem. Aleluia! Ainda pela madrugada, a Bíblia vai dizer que Ciro chama os seus oficiais, os seus escrivãos, e vai começar a pronunciar algumas palavras como decreto, e tudo que ele falava, aquele homem escrevia. Quando ele terminou de falar e o decreto estava pronto, ele sela com o seu anel real, e o dia amanhece. Quando o dia amanhece, o homem responsável, o oficial responsável, levantado por Ciro, vai chamar todos aqueles homens que vieram cativos da Babilônia, e ele vai pronunciar, segundo o decreto do imperador Ciro: todo aquele que é judeu, que serve a apenas um Deus, separem-se dos demais povos. E aqueles que não são judeus e que não adoram a Deus, vão para outra banda contrária daqueles que são judeus. Quando a separação termina, o decreto dizia: todo aquele que serve ao Deus de Israel, todo aquele que é judeu, está livre para retornar para sua casa. Agora retroceda um pouco comigo. Enquanto Deus trabalhava na madrugada por Israel, Israel dormia achando que permaneceria cativo até o dia da sua morte. Enquanto Israel dormia pensando que acordaria como prisioneiro, Deus estava trabalhando em seu favor. Enquanto Israel dormia pensando como seria o dia de amanhã, Deus estava trabalhando em seu favor. Enquanto Israel dormia pensando que vivenciaria, quem sabe, mais 60 anos de cativeiro, Deus estava levantando um decreto a seu favor. Aleluia! Liberar uma palavra Glória sobre a nossas Deus! vidas aqui nesta noite. Vamos dormir tranquilos Oh, nesta Deus noite, tremendo! porque enquanto nós descansamos, há um decreto de Deus sendo levantado em nosso favor, em favor do nosso ministério, Aleluia! em favor da nossa Glória a família, Deus! em favor da obra de Deus. Enquanto o inimigo acha que permaneceremos de cabeça baixa, tem um decreto de Deus levantado para a glória do seu nome, ao favor da sua igreja. A Bíblia vai nos revelar, queridos, como já foi dito, que o choro vai durar a noite inteira.
de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Eita, Deus lindo. Deus. Aleluia. E Deus vai continuar dizendo para Ciro, e digo mais: todo o ouro do templo de Salomão que foi tirado da minha casa, todo o utensílio que foi tirado da minha casa, devolva tudo para Israel, dê tudo de volta para o meu povo, todo o ouro, toda a prata que a Babilônia arrancou da terra dos meus filhos, devolva tudo para eles. Eu vou liberar outra palavra profética para a nossa vida. Tudo aquilo que foi embora vai voltar, tudo aquilo que o inimigo pensou que tirou, Deus vai devolver em dobro, porque fiel é a sua palavra. Quem sabe o adversário olhou para nós e viu: olha, ele perdeu tal coisa, ela perdeu tal coisa, agora ele desanima, agora ela para, mas não, em nome de Jesus nós vamos continuar, porque Deus vai trazer de volta, Deus vai devolver em dobro, tudo aquilo que foi embora vai voltar, tudo aquilo que sumiu, Deus vai trazer de volta, tudo que está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar de volta, porque ele é fiel, por aqueles que nele esperam. Deus, aleluia. Inspirado por Deus, vai continuar dizendo: pois bem, se vocês acham que a glória da primeira casa foi grande, vos digo que a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Glória a Deus. Deus não precisa de templo forrado com ouro para habitar. Deus não precisa de templo cheio de pessoas para habitar. Deus não precisa de um templo de 40, 50, 200 metros quadrados para habitar. Deus não vai na mão do homem, o homem vai pelo que vê, mas Deus vai pela sinceridade do coração de quem ele está. O templo que Deus procura não é um templo valioso para o homem, mas é um templo onde há sinceridade. O templo que Deus está procurando não é o templo que Israel queria. Quem sabe o templo de Salomão novamente não. O templo era de madeira, mas a presença de Deus estava ali. O templo era com simplicidade, mas a presença de Deus estava ali. Sabe o que eu compreendo com isso? Que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Glória a Quem Deus. sabe, na visão daqueles que estão lá fora, nós não temos valor nenhum, mas é um Deus que habita mesmo assim dentro de nós. Em 1 Coríntios está escrito que Ele escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele nos escolheu, mesmo sendo pequenos, que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, mesmo sendo aos olhos do mundo loucos, Deus nos escolheu. A presença de Deus está nesse ambiente, não é pelo tamanho que tem, não é pelo que possui aqui dentro, mas é por causa da sinceridade na adoração. A presença de Deus está aqui hoje, não pelo que temos, nem pelo que somos, mas é porque há um coração sincero adorando a Deus aqui neste lugar. É por isso que a presença de Deus está aqui. Ageu vai olhar para o povo e vai falar: vocês se apegaram com ouro, vocês se apegaram com prata, vocês se apegaram com beleza, com formosura, mas não é isso que Deus está procurando. Este templo tem muita simplicidade, sim, mas é aqui que a presença de Deus está. É aqui que a glória vai vir em dobro, é aqui que a honra vai vir em dobro, é aqui que a exaltação vai vir em dobro. Quem sabe você esteja pensando: que será de mim, Senhor, no dia de amanhã? Deus me trouxe aqui para lhe dizer: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu quero profetizar sobre esse ambiente em nome de Jesus. Deus, eu profetizo em nome de Jesus que a glória da segunda casa nesse ambiente será maior do que a primeira, que a honra vai ser dobrada, que a sua glória será dobrada, que a bênção vai ser dobrada em nome de Jesus, que a vitória será dobrada e que a derrota de Satanás será dobrada para a glória do teu nome, Senhor. Oh, Deus lindo. Oh, coisa linda, Deus. Aleluia. Passa-se o tempo e a Bíblia vai dizer que o homem chamado Herodes, um judeu, mas que não se preocupava com as coisas de Deus, vai olhar para aquele templo e vai dizer: que coisa tão pequena e simples. Por uma razão política, aquele homem vai edificar um templo maior. A Bíblia vai dizer que ele derruba o templo feito de madeira. E começa-se então a construção do templo de Herodes. E a Bíblia vai nos revelar que o templo era enorme, maravilhoso. Quem sabe chamava muito mais atenção que o templo de Salomão pelo seu tamanho. Era gigantesco. Levou quase pouco mais de 60 anos para ser construído.
uma big construção, mas quando esteve pronto, Herodes vai reunir toda a multidão, e aqui nós entramos no texto que nós lemos. Ele reúne todo Israel, chama homens da sua confiança e coloca ao seu lado. E nas mãos de um desses homens está um decreto. E ele começa a ler para Israel. E ele vai dizer: no templo, nenhum imperfeito ou enfermo vai entrar. Somente aqueles que têm a perfeição, homens e mulheres saudáveis. Mas as sinagogas vão continuar existindo. E nas sinagogas, os enfermos, os imperfeitos têm lugar. Mas com uma regra: apenas 5 por sábado. Todas as sinagogas, por sábado, recebiam 5 homens ou mulheres enfermos, com alguma deficiência. Quando eles entravam, eles tinham que virar à direita e tinha mais 3 regras para obedecer. Entrou na sinagoga, virou à direita. A primeira regra: sente-se no chão. Segunda regra: não fale nada. Terceira: não se manifeste, para não atrapalhar os demais que ali estão. E num dia como esse, Jesus está na sinagoga. Os escribas, os fariseus estão nesta sinagoga. E lá está 5 enfermos, entre eles um homem com uma das mãos mirradas. Qual era a ordem de Herodes para este homem? Chegou na sinagoga e entrou sentado no chão. Entrou na sinagoga, fique em silêncio. Entrou na sinagoga, não se manifeste. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus conhecia todas essas normas, sabia de tudo isso. E quando se entrava na sinagoga, havia um lugar no meio da sinagoga, que só ia para ali quem ia ensinar. Então todos aqueles que entravam e iam lá para o meio, os demais já sabiam que este era quem ensinaria naquele dia. Jesus, ele vai entrar na sinagoga, vai passar pelos enfermos que estão à direita, sentados no chão, e vai para o meio. Logo todos identificam: é ele quem vai ensinar. Logo, se é ele quem vai ensinar os fariseus, é hoje que nós pegamos o erro dele. Logo, se é ele quem vai ensinar os escribas, é hoje que a gente vai ter um motivo para acusá-lo. Hoje nós pegamos ele descumprindo uma ordenança de Herodes. Hoje nós vamos prendê-lo. Com certeza hoje nós teremos ocasião contra ele. E a Bíblia vai dizer que em um determinado momento Jesus vai enxergar aquele homem. E observe que a primeira ordem de Herodes era: entrou na sinagoga, sente-se no chão. O chão é o lugar mais baixo para se encontrar. E parece que eu vejo isso acontecendo nos dias atuais, nos templos, na casa do Senhor. Eu digo sem medo de errar, que hoje uma das estratégias do adversário já não é mais tirar alguém da igreja, É matá-lo dentro da igreja. Aleluia! O que nós vemos de igrejas abarrotadas de pessoas, o que nós vemos de igrejas cheias de pessoas, mas nenhuma delas tem vida. Estão como uma das igrejas de Apocalipse, só tem nome que vive, mas Deus conhece que está morto. Quantas igrejas Deus tem me levado para pregar e nós temos vistos pessoas que estão ali, estão presentes visivelmente, mas a sua alma, o seu coração, a sua mente não estão em Deus, não estão na palavra, não estão no culto, não estão na adoração, estão ali de corpo presente, mas a cabeça, o coração está fora da igreja, está fora da presença do Senhor. A vontade do adversário nos dias atuais é a mesma de Herodes, que a igreja do Senhor, ao entrar num templo como este, em uma sinagoga como essa, é permanecer no chão. Aleluia! Vai nos revelar que na contramão de Herodes, na contramão do mundo, Jesus vai olhar para aquele homem como quem diz: olha, Herodes quer você prostrado, Herodes quer você no chão, Herodes quer você no lugar mais baixo em que o homem pode chegar, mas eu te digo nesta noite: levanta, levanta. É Deus, aleluia! Falando conosco nesta noite, o inimigo quer você no chão,
de pé, coloque-se de pé. Aleluia. E Cristo te esclarecerá. A ordem de Deus para nós é: levanta, 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 levanta. Aleluia. Até que o adversário nos viu prostrado, mas hoje Deus nos coloca de pé. Quem sabe até aqui o teu adversário viu a Aleluia. mas hoje Deus te levanta, hoje Deus te coloca de pé. Deus não te chamou por cauda, mas por cabeça. Deus vai te levantar diante de quem te humilhou. Deus vai te honrar diante do teu adversário, porque hoje nesta sinagoga entrou aquele que é o autor e consumador. Aleluia. Tu és lindo, Deus. Oh, Aleluia. papai querido. Contrariando a vontade de Herodes, Jesus vai olhar para aquele homem e vai dizer: o teu adversário, o teu inimigo quer você no chão, mas eu te coloco de pé. Meu Deus, aleluia. Segunda ordenança: o teu adversário não quer que você se manifeste. Jesus vai olhar para aquele homem e vai dizer assim: olha, se levanta e vem aqui para o meio. Qual era a vontade do príncipe da sinagoga? Por ordem de Herodes: entra e senta. Jesus disse: não vai entrar e sentar, vai entrar e vai ficar de pé. Qual era a segunda ordem de Herodes? Entrou, sentou, não se manifeste. Mas qual era a ordem de Jesus? Se levanta, eu não quero você prostrado, e vem aqui para o meio, porque é aqui que está o milagre te esperando. Aleluia! Sabe o que significa Glória a a palavra Deus! meio? Envolvido. Sabe o que significa a palavra estar no meio? Estar envolvido. Sabe o que Jesus estava falando para aquele homem? Herodes quer você calado, no canto, sozinho, mas eu te quero de pé e envolvido nesta obra. Eu te quero de pé no meio desta igreja. Eu te quero de pé, envolvido naquilo que eu te chamei para fazer. O inimigo quer você calado, mas Jesus te chamou para cantar. O inimigo quer você prostrado, mas Deus te coloca de pé. O inimigo quer você no canto, sozinho. Quem sabe você pensou em abandonar a obra. Quem sabe você já pensou em deixar de lado o teu chamado. Quem sabe você já disse para Deus que está muito difícil, aleluia, que talvez não vale a pena as lágrimas nem o esforço. Mas Jesus está dizendo nesta noite: não saia do meio, porque aonde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, aleluia, é no meio deles que eu estou presente. Nós estamos aqui nesta noite, sabe por quê? Porque Ele está no meio desta casa de oração. O pilar desta casa não é o pastor, o pilar desta casa não é a pastora, o pilar dessa casa é Cristo, o cabeça da igreja. Somos apenas instrumentos de Deus, e o diabo vai ter que ver que quando chegar o tempo Deus por ele, toda a ferramenta preparada vai ter que cair por terra em nome de Jesus. Creio, Jeová. Oh, Deus fiel. Quando aquele homem se levanta e vai para o meio, Jesus vai dizer a ele: estenda a sua mão. E ele estende a mão atrofiada. Porém, a Bíblia nos dá a entender que aquela enfermidade não era de nascença. Aquele homem não tinha toda a sua vida à mão daquela maneira. Ele foi acometido de alguma enfermidade, e a saúde da sua mão foi tirada. A razão de tê-la foi tirada. Quem sabe nós estamos vivenciando da mesma maneira o que esse jovem presenciou. Quem sabe o adversário tem tentado tirar algo de nós, mas Jesus está aqui nesta noite para devolver. Ageu disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. A restituição de Deus virá em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, Deus. Quando aquele homem estende a sua mão, Jesus disse: olha, que a saúde volte, que a tua mão retorne e seja sã, assim como a outra. Naquela exata hora, a mão mirrada foi se estendendo, a mão mirrada foi voltando no lugar, a saúde foi voltando para o ambiente da onde ela havia se retirado. Eu quero profetizar sobre a nossa vida nesta noite: aonde houver a carência e a ausência de alguma intervenção divina, ela virá
Aleluia! Aquilo que foi levado pelo teu adversário, Deus vai trazer de volta. Se o teu inimigo roubou de você o ânimo, vai voltar o ânimo dobrado em nome de Jesus. Se o inimigo roubou de você o desejo de estar na obra, esse desejo vai voltar mais forte em nome de Jesus. Se o teu adversário, por conta das tribulações e lutas, conseguiu arrancar de você o desejo de servir a Deus, o sonho, o propósito que você tinha nesta casa de oração, em nome de Jesus eu profetizo que vai voltar tudo em dobro para a glória do nome do Senhor. E aonde o inimigo te viu calado, vai nos ver glorificando. Aonde o inimigo te viu prostrado, vai ter que te ver de pé. Aonde o inimigo te viu humilhado e deprimido, vai te ver exaltado, glorificando, exaltando, adorando ao nome do Senhor. Oh, Deus lindo! Aleluia! Oh glória! Oh glória! Deus, aleluia. Aquele homem saiu daquela sinagoga naquele dia. E foi, quem sabe, o melhor dia da sua vida. Pense quanto tempo aquele homem esperou e ansiou por uma cura. E naquele dia, dentro de uma sinagoga, quando o cenário era contra ele, É Deus! Jesus entra no cenário. E aquilo que era contra, agora vai a favor. Meu Deus. Observe aonde Jesus entra. Jesus sempre entra naquilo que é de menor probabilidade. A probabilidade para que aquele homem fosse notável era zero. Jesus chegou e aonde ninguém o enxergava, Jesus o viu. É Deus! Quem sabe aquele homem pensou, vai ser mais um sábado na sinagoga. Mas mal sabia ele que naquele sábado, aonde ele não tinha expectativas, havia um planejar de Deus para ele naquele dia. Quem sabe naquele dia na sinagoga, aquele homem pensou que ficaria mais um dia sentado no chão e prostrado, no pior ambiente aonde o homem pode chegar. Mas naquele dia, Jesus chegou e mostrou para ele que aonde ele foi humilhado, ele seria exaltado. É Quem Jeová! sabe aquele homem entrou naquele sábado pensando, mais um dia com essa enfermidade. Pensa, irmão, como seria a humilhação? Que humilhação seria você entrar em um determinado lugar e já ser discriminado assim que chegasse? Quando você chegasse, você não podia ficar no meio das pessoas. Todo enfermo era maltratado naqueles tempos, dependendo da enfermidade. Quando o enfermo era avistado, as pessoas cuspiam no chão. Quando o enfermo tinha que entrar no meio do povo, ele era obrigado a gritar enfermo chegando, para que o povo se afastasse para ele passar. Olha que humilhação, olha quanta exclusão. O homem com uma imperfeição ou alguma enfermidade era submetido, mas Jesus chegou no ambiente e Jesus chegou para mudar a história daquele homem. O povo o abandonou, o povo se afastou dele. Quem sabe quando olhavam para ele, cuspiam no chão dizendo, lá vai mais um imperfeito pecador, mais um enfermo. Mas quando Jesus chegou, Jesus não olhou para ele com o olho do homem, Jesus olhou para ele como o sacerdote olhava. Aleluia! Jesus não olhou para ele como os escribas olhavam. Jesus não olhou para ele como os fariseus olhavam. Jesus não olhou para ele como os perfeitinhos dos dias atuais olhavam. Jesus não olhou para ele como as estrelinhas olhavam. Jesus não olhou para ele como os pregadores famosos olhavam. Jesus não olhou para ele como os pastores olhavam, porque o olhar da humanidade era de desprezo, mas o olhar de Jesus foi o mesmo olhar que Pedro, o mesmo olhar que Pedro viu, aquele homem viu também. Sabe que olhar é esse? O olhar de amor, o olhar de misericórdia, o olhar de compaixão. Sabe qual é o olhar de Deus para nós aqui nesta noite? O olhar de amor, Ele nos ama. O olhar de compaixão, por isso estamos aqui. O olhar de misericórdia, por isso ainda estamos de pé. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós não estaríamos aqui nesta noite. Mas Ele nos encontrou na sinagoga caídos e nos levantou. Ele nos encontrou na sinagoga calados, sem ânimo, e nos deu voz para falar, nos deu dom para cantar, uma palavra para pregar, um povo para cuidar, um Deus para servir, uma razão para viver e uma promessa para se esperar. Aleluia! E a trombeta tocar, oh glória! Aleluia! Tudo isso vai acabar e a igreja estará na glória
Oh, Deus. Aleluia. É, Deus. É por isso que eu amo esse Jesus. Porque tudo aquilo que aonde não há probabilidade nenhuma, ele entra. Zero probabilidade. E o milagre acontece. É, Deus. Zero probabilidade. E a restituição vem. Zero probabilidade. E a porta se abre. Zero probabilidade. E a enfermidade é curada. Eu vou contar um testemunho bem breve para encerrar e vou terminar aqui. Eu trabalhei durante 6 anos na Santa Casa de Lorena. 6 anos. Eu gosto muito de contar esse testemunho. Vou contar aqui e vamos encerrar. Eu vou encerrar a minha participação. Durante 6 anos eu preguei o Evangelho lá dentro. Para as pessoas que entravam lá. Principalmente no tempo da pandemia. Quando a pandemia chegou e terminou, eu ainda estava lá. E Deus sempre me deu oportunidade para pregar para as pessoas ali dentro. Só que eu não podia. Porque para pregar lá dentro tinha que ter capelania e autorização. Eu, como funcionário, não podia. Mas eu fui chamado para isso. A primeira vez que eu fui pego, advertência verbal. A segunda, advertência por escrito. A terceira, a Bíblia confiscada e mais uma advertência por escrito. Se eu fosse pego de novo, sabe o que aconteceria? Justa causa. Eu seria mandado embora. E um dia eu estava dentro da UTI, no quarto número 5. E tinha uma senhora lá dentro, ainda acordada. Eu trabalhava na limpeza, então eu entrei naquele lugar para limpar o ambiente, fazer uma higienização. Quando eu estava terminando a higienização, eu lembro que aquela mulher me disse exatamente essas palavras que eu vou dizer aqui agora. Se eu pudesse, eu ia mais perto de Deus. Foi o suficiente. E o Espírito Santo disse, prega para ela. Sabe o que eu disse? Deus, já confiscaram a minha Bíblia. Eu já assinei advertências. Se eu for pego de novo, eu sou despedido. Eu perco o meu emprego. Eu lembro como se fosse ontem. O enfermeiro gritou em uma salinha onde eles tomavam café. O café está pronto. E todos os enfermeiros saíram do ambiente e foram tomar café. Só ficamos eu, ela e o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo falou comigo assim, agora, ninguém está vendo, prega. E eu falei para aquela mulher palavras simples. Eu disse somente isso. Se a senhora entregar a sua vida para o meu Jesus, Ele levanta a senhora deste leito de enfermidade e te leva curada para a sua casa. Ela disse, eu quero, sem perder tempo. Eu coloquei as mãos na ponta do pé daquela mulher e levantei um clamor a Deus. E ali naquele dia, aquela alma entregou-se para Cristo Jesus, para a glória do seu nome. Aleluia. Uma semana depois, horário 12h36, eu estava um dia sim, um dia não. Entre 5 e 6 dias depois, eu fui acionado lá na clínica médica para fazer a limpeza final do quarto 5 da UTI, aonde aquela mulher estava. Quando eu cheguei naquele quarto e vi que ela não estava mais lá, fiz toda a limpeza necessária e desceu uma tristeza tão grande no meu coração. Eu falei para Deus, do jeito que eu vou te falar aqui agora, Deus, me perdoa, porque eu acho que foi da carne, eu acho que foi de mim, não foi o Senhor. O Senhor levou aquela mulher, eu disse que o Senhor a curaria se ela se entregasse para o Senhor. Irmão, eu fiquei tão triste, tão angustiado, que eu demorei mais de 1 hora para terminar de limpar aquele quarto, sem ânimo nenhum. Porque eu achava que não era Deus que tinha falado comigo naquele dia, que eu tinha dado falsa esperança para aquela mulher. Olha isso. Eu terminei aquela limpeza, subi e voltei para a clínica médica. O corredor da clínica médica, eu não sei se vocês já entraram ali, é um corredor só, que vai até o final, e os quartos são um de frente com o outro. Aquele corredor nunca foi tão grande. O quartinho onde eu guardava o meu carrinho de limpeza e meus produtos, era lá no final do corredor. Então, para eu guardar o meu equipamento, eu tinha que andar todo o corredor e chegar lá no fundo para guardar
o meu carrinho de limpeza, o meu rodo, a minha vassoura, o pano, enfim, os utensílios, as coisas, as ferramentas que eu usava para trabalhar. E eu fui andando, irmãos, triste, cabisbaixo naquele corredor. Daqui a pouco, lá no quarto de número 20, se eu não me falha agora, 23 ou 25. Eu não sei, talvez, eu acho que eram 3 leitos. Era o 23, o 24 e o 25. 3 e um quarto só, se não me falha a memória. Naquele quarto tinha uma mulher sentada. Aquela mulher, quando eu passei na porta, me reconheceu. Me chamou e disse, menino. Quando eu olhei, era aquela mesma mulher que estava na UTI no quarto 5. Aquela mulher me chamou e disse, olha, Jesus passou naquela noite lá naquele quarto. Aleluia! Eu estou aqui apenas aguardando o médico amanhã às 7 horas da manhã. E vou voltar para minha casa curada para a glória de Deus. Deixa eu dar uma palavra profética sobre a tua vida. O inimigo está doido para você parar de falar do amor de Deus. Mas você vai continuar, porque foi para isso que ele te chamou. E enquanto você faz o que ele te manda fazer, Deus vai cuidando da tua casa. Enquanto você faz a vontade dele, Deus vai cuidando do teu ministério. Enquanto você faz a vontade dele, toda porta preparada, toda malícia, toda palavra, toda ferramenta vai caindo por terra uma por uma, porque enquanto se faz a obra de Deus, a nossa casa é guardada por anjos com espada desembainhada. O nosso chamado é edificado por ele. A nossa fortaleza é ele. O nosso socorro é ele. O nosso apoio é ele. A nossa ajuda vem dele. Não espere nada do homem, porque o homem não tem nada para te oferecer. Se o homem tiver a oportunidade de te derrubar, ele vai te derrubar. Mas antes que ele tente fazer isso, Deus já vai estar Aleluia! pronto. Glória a Deus! E você vai vencer, porque foi para isso que o Senhor te chamou. Oh, Deus Foi lindo! para isso que Deus me chamou. Aleluia! Oh, glórias! Oh, Deus fiel! O inimigo pensou que nós calaríamos a nossa voz, mas não foi para ficar em silêncio que É Deus! Quem sabe nós passamos por dificuldades, eu encerro aqui. E tem hora que... Perdão. Tem hora que nós achamos que não tem mais solução, não tem mais jeito. Mas é aí que Jesus entra. É Com a Deus! probabilidade 0. Tem um ditado judaico que diz que enquanto as tuas mãos conseguirem erguer os feixes, Deus apenas te observa. Mas quando os feixes pesarem e a sua força não for o suficiente, é aí que Jeová se levanta do trono. É Deus! Olha que maravilha. Enquanto você tiver força, pastora, pastor, siga adiante. Porque quando vocês não suportarem mais, quando o fardo estiver difícil de carregar, é aí que ele entra para provar e mostrar Aleluia! que aonde há a impossível ação do homem, há uma possível ação de Deus. Aleluia! Eu profetizo sobre Creio. este lugar, de olhos abertos e crendo que a glória da segunda casa será maior do que Aleluia! a primeira. E isso será para a glória do nome do Senhor Jesus. Pastor, posso fazer uma oração? Eu quero orar com você em nome de Jesus. Se você pode, fique de pé, vamos orar. Eu quero orar e já vou entregar o microfone. Misericórdia, 9 horas. Tem 1 hora ainda. Jesus, oh glória. Com chuva ainda, meu Deus, que maravilha. Pastora, obrigado. Pastor, obrigado. Uma honra poder estar aqui, sentir a presença de Deus com vocês. Eu quero dizer algo. Isso não estou dizendo que Deus está me mandando dizer algo que eu sinto no meu coração. Deus, ele conhece a sinceridade, viu, irmão? Deus conhece, viu, pastor, a humildade e sinceridade. Só que o conhecer de Deus, ele vai além do conhecer do homem. O homem pode julgar muitas coisas como simplicidade, mas Deus julga diferente as coisas. E eu vejo pelos olhos espirituais uma sinceridade muito grande na adoração de vocês. E eu digo, eu creio
que o mover de Deus não está distante. Eu creio que há uma ação de Deus prestes a acontecer aqui neste ambiente. Não sei o que Deus vai fazer, mas eu sinto no meu coração que tem um mover de Deus chegando aí. Não sei em que área é, mas Deus vai honrar cada sacrifício, cada esforço, dedicação e sinceridade. E isso será para a glória do nome dele, para mostrar que ele é Deus e que ele não precisa da opinião de ninguém para fazer aquilo que ele quer fazer. Há um mover de Deus para acontecer neste lugar, e eu verei Deus exaltar a cada um de vocês, em nome de Jesus, para a glória do nome dele. Soberano Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nesta noite, eu levanto, ó Deus, esse clamor a ti mais uma vez, dessa vez, para agradecer a ti, Senhor, pelo que aconteceu aqui nesta casa de oração, pelos louvores que foram entoados, pela palavra, Deus, que nos foi traga por intermédio do teu Espírito Santo. Senhor, eu quero interceder por esta pastora, por este pastor, por essa mulher de Deus, por esse homem de Deus que está aqui nesta noite, também por todos os membros desta congregação, aqueles que não puderam vir, ó Deus amado, aqueles que estão em casa neste momento, aqueles que vão ver, vão acompanhar pela rede social desta igreja. É por eles que eu quero clamar nesta noite, Deus. Em nome de Jesus, eu quero pedir a ti um fortalecimento espiritual, que tudo aquilo, Senhor, que foi preparado contra esta casa de oração caia por terra agora, Senhor, em nome de Jesus. Toda palavra contrária, toda palavra de maledicência, toda fofoca, tudo aquilo que vem contra esta obra, eu profetizo a falência, eu decreto a falência de tudo. Deus, por poder sentir a sua presença aqui. Obrigado pelos louvores que eu ouvi quando entrei. Obrigado, Pai amado, pela presença perceptível que eu vi e que eu percebi. Obrigado por me trazer aqui, Senhor, porque se tem algo que eu tenho prazer é estar onde a sua presença. Que as lutas às vezes não é fácil. Tem hora que dá vontade de fechar a porta, mas sempre quando a gente pensa, Senhor, traz alguém para trazer força para a gente começar tudo de novo. E eu falo, né? Os levante vem porque quando a gente faz a obra que Deus, Diácono estava falando, a gente faz a obra, Deus manda fazer, o levante vem. E tem hora lá que eu faço a minha obra lá dentro também, quando só Deus sabe. É acusado de tanta coisa, ainda crente gritando que a gente tem que calar a boca. As pessoas ainda falam, você tem que calar a boca porque são eles que pagam o seu salário. Mas mal sabe que o Senhor, quando coloca a gente no lugar para fazer a obra, muitos querem tirar a gente lá de dentro, né? Mas, que nem o Senhor falou, meu tempo ainda é meu tempo lá. Na hora que acabar, vai ser a hora que acabou. E o pessoal pode até zombar de mim lá, de eu ser careta, de às vezes eu ficar falando as coisas de Deus. Mas só o Senhor sabe quantas vezes eu fui lá e entreguei as coisas para Ele. Quantas vezes eu falava, não sei se você vai acreditar, mas eu tenho que te falar. Às vezes eu estava lá sentada e Deus falava, você vai lá e entrega agora. Eu não sei se o que eu falava acontecia. Mas o Senhor usava para falar com Ele. E ali eu falava, Senhor, por que o Senhor está mandando? Às vezes a gente fala, saca da carne. A gente ficava não olhando para cima, mas não vou ficar falando não. Esses dias eu estava lá, também chegou uma pessoa lá, que entra lá dentro, lá, e a moça estava lá batida, sentada lá no canto, e o Senhor me usou para falar com ela. Na mesma hora que eu entreguei as coisas para ela, o diabo se levantou contra mim. Tive até que assinar uma advertência. Mas o diabo me falou, pode até tentar fechar minha boca lá, mas ele não vai conseguir. Como essa porta, irmãos, tem hora que a gente tem vontade de fechar. Tem hora que a gente abre ali e fala assim, se não chegar ninguém, nós vamos orar e vamos fechar a porta. É importante que o Senhor viu que a gente abriu uma porta. Se não veio ninguém, a gente está fazendo a nossa parte com o Senhor. E ali a gente vê, né, o Senhor trabalhar de um jeito tão tremendo nesse lugar, irmãos. Hoje não tem ninguém, mas já teve um dia, irmão, o Senhor lhe tirou para lá fora eles poderem dar valor aonde eles estavam. Era uma igreja, tinha banda, tinha tudo, o Senhor tirou. Mas eu vi, se for da vontade do Senhor, vão voltar, porque é do Senhor, não para vir para se exibir,
Não para vir para dizer que veio. O Senhor quer pessoas com coração sincero nesse lugar. É pessoas que querem compromisso com Ele. E hoje em dia ninguém quer compromisso, irmãos. Só o Senhor sabe como é difícil. Da hora que o pastor não consegue nem levantar da cama. Da hora que ele fala assim, hoje eu não estou aguentando, mas está aqui eu e ele. Ele louva, às vezes canta uma palavra, eu tenho vergonha de pregar, ele prega e assim fica nós dois, um revisando. E aí a gente olha para as cadeiras, chega até a chorar de não ter ninguém. Mas é no tempo do Senhor. Não adianta o pessoal querer fazer abaixo-assinado, querer jogar sal grosso, essa porta não vai fechar. É do Senhor aqui. Peço que todos fiquem em pé para a gente poder estar agradecendo. Pastor Paulo, dando a bênção final. Pastor Roger já orou. Erga sua mão em posição de receber. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e as doces consolações do Espírito Santo não estejam somente hoje, mas estejam com todos nós para todo sempre. A igreja diz em uma só voz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é esse que me fortalece? Jesus. Dê uma linda salva de palmas para Jesus.